Pronto. Bem-vindo, pastor. Obrigado. Eu tenho prazer e alegria de estar aí com vocês. Vamos lá. Está aqui com a gente na mesa o pastor Henrique Bravo, o pastor da DEVEC aqui em São Paulo, o Rodolfo Maris, que é do Metrópolis e da Jovem Pan aqui em São Paulo também, e o Lucas Pavanato, que é vereador, o vereador mais votado do Brasil aí na última eleição do PL aqui de São Paulo. Pastor, como é que foi o momento que o senhor chegou? Como é que o senhor foi abordado? O senhor sentiu que é um problema realmente com a liberdade de expressão? Fala aí alguma coisa. Bem, vocês têm que entender todo o trama e toda a maldade. Por enquanto, era perseguição política. Então, preste atenção. Foi dito aí muito bem que, para você apreender o passaporte de alguém, risco eminente de fuga. Eu estava chegando do exterior. Depois de 6 dias de toda a imprensa ter divulgado, eu feito uns 3 ou 4 vídeos. Começa a contradição. Todo mundo jurídico sabe que você, para prender um passaporte, tem que ter essa prova de que a pessoa está querendo fugir. Eu não estava saindo do Brasil. Eu estava chegando do exterior ao Brasil. Muito bem. O delegado, um cara muito educado, muito simpático, me levou para uma sala, me pega 4 cadernos meus, 3 deles, que eu gosto de escrever, são esboços de mensagens minhas, e um deles é um caderno onde todos os vídeos que eu faço, eu também faço um esboço do que eu vou falar, e os meus discursos. Ele folheou página por página, viu que 3 cadernos eram exclusivamente teológicos, e um deles que tinha os meus apontamentos dos meus discursos. Ele falou, olha, esse aqui eu vou ter que segurar, os 3 que você vai levar. Só que ele ligou para o chefe da Gestapo, de Alexandre de Moraes, em Brasília. O delegado criminoso que comanda o inquérito, que é sigiloso. E aí o cara disse, recolhe tudo. Então aqui começa a perseguição religiosa. Porque os esboços teológicos é minha ferramenta de trabalho. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Quando ele apreende meu passaporte, eu sou livre, segundo a Constituição, pelo meu trabalho religioso, de ir e vir. Eu tenho um compromisso, e mostro, e agora num vídeo vou mostrar, o convite de casamento da filha do meu pastor em Boston, e a conferência que eu estou programado para lá. Quando ele retém o meu passaporte, ele impede o meu livre exercício da minha função religiosa. Então, além de ser uma perseguição política descabida, virou uma perseguição religiosa, que é coisa muito séria e grave. Não é uma coisinha qualquer. Agora, preste atenção a isso aqui, gente. Deus me ama, apesar dos meus defeitos. Quando o delegado, a turma dele, vaza os áudios de conversas privadas entre eu e Bolsonaro, do telefone de Bolsonaro, eles cometem o crime. Artigo 5º, 10º da Constituição, é inviolável a intimidade, crime divulgar conversas privadas. Mas por que ele faz isso? Ele tem o controle do inquérito, o inquérito é sigiloso. Então ele vaza o áudio. Qual foi a intenção? Vamos desmoralizar esse cara no mundo evangélico religioso, porque tem palavras, né? Xingamentos dele, e a gente vai arrebentar. Só que a maldade deles não percebem que, ao fazerem isso, é a maior defesa que eu tenho, porque eu faço críticas violentas ao Eduardo Bolsonaro. Em outro áudio, eu critico o Bolsonaro, elogio o Eduardo. Como é que eu estou sendo um conluio de um inquérito, que o inquérito é o quê? Obstrução de justiça, organização criminosa e sanções internacionais. O que é que eu tenho a ver com isso? O próprio vazamento dos meus áudios provam a minha inocência. Entendeu? É um negócio tão estúpido e vergonhoso que eles não observaram isso. O vazamento criminoso dos áudios é uma prova de que eu não participo de conluio nenhum. Ao contrário, eu sou franco. Eu sou amigo de Bolsonaro há 20 anos. Casei ele e Michele. Tenho relacionamento pessoal e boto para quebrar. Agora, o que eu achei interessante é o seguinte. Claro,
Eu sou ser humano, eu também erro, né? E o vídeo que eu mostrei, respondendo a alguns irmãos meus, típico de fariseu, que engole camelo e engasga com mosquito, antes que alguns poucos apócritas, pouquíssimos, a maioria me defendeu. Isso não é palavra de um homem de Deus. Um homem de Deus não fala isso. Esse hipócrita fariseu não fala do crime de vazar a minha intimidade. Típico de fariseu, engole camelo e engasga com mosquito. Certo? Olha, eu fico muito, assim, vou dizer, orgulhoso, sabe? Se alguém está falando das minhas palavras chulas, não estão me criticando pelo meu caráter, por covardia, por omissão, por injustiça. São mais de 50 vídeos em 4 anos publicados denunciando os crimes de Alexandre de Moraes, como foi dito aí pelo Pavinato. Eu denuncio isso em manifestações. Eu enviei vídeos dublados em inglês para a América. E na América, perseguição religiosa a um pastor é coisa muito séria. Pastor. Então, gente, nós estamos diante. E aí tem mais uma que eu vou parar aqui, que essa é a pá de cal. Escuta essa. Sexta-feira agora, o procurador-geral Paulo Gonet denuncia o Tagliaferro por violação de sigilo funcional, o principal assessor de Alexandre de Moraes no Superior, né, Tribunal lá, Eleitoral. Entre as denúncias está isso. Então aqui vai a minha pergunta que está no meu vídeo, que vai ser publicado daqui a pouco, eu estou antecipando. Se o senhor Paulo Gonet e o Alexandre de Moraes, que pede a extradição do Tagliaferro, se omitirem diante dos crimes do delegado federal que tem a guarda do inquérito sigiloso, eles cometem o crime de prevaricação, artigo 319 do Código de Processo Penal. E agora? Vão denunciar o delegado e os investigadores que vazaram? Ou vão se calar para provar mais uma vez de pura perseguição política e religiosa contra mim? O Pavanato tem uma pergunta. Pastor, nós sabemos muito bem que toda tirania, quando ela quer perseguir alguém, ela precisa descredibilizar primeiro essa pessoa. São 2 perguntas. A primeira, eu queria saber se o senhor acredita que essa perseguição contra o senhor é mais uma dessas evidências que comprovam que o Brasil não vive uma democracia plena. E a segunda pergunta é se o senhor acredita que essa perseguição mais recente tente a incentivar a próxima manifestação no dia 7 de setembro. Deixa eu falar um dos motivos dessa perseguição. O Tagliaferro, nas suas denúncias de 6 gigabytes de conversas entre ele e os assessores de Alexandre de Moraes no STF, sabe o que significa 6 gigabytes? É a mesma coisa que 600 mil páginas de papel ofício 4x4. No que ele fala e que veio à tona, ele diz o seguinte, que Alexandre de Moraes tinha uma fome, uma sede sobre pessoas que têm influência na sociedade. Escute isso aqui. A última manifestação do dia 3 de agosto, que não tinha Bolsonaro, não tinha Michele, nem os governadores. Claro que não sou eu sozinho, não tenho essa vaidade idiota. Mas o Fantástico, Jornal Nacional e Globo News disseram assim, pastor Silas Malafaia convocou manifestações em todo o Brasil e as manifestações foram grandes. Então, isso assustou, eles disseram assim, bem, já paramos Bolsonaro, vamos parar esse cara também, vamos botar medo nele. Só que escolheram o cara errado, porque eu não tenho medo de ser preso. E a pior coisa é você lutar com alguém que não tem medo de retaliação e consequências. Aqui é que está a chave da brincadeira. Então escolheram o cara errado, porque eu não vou me calar. Para me calar, vai ter que me prender. E eu preso, vou falar mais alto do que eu estou falando. Pastor, o senhor acha que o senhor vai ser preso? Não sei. As arbitrariedades de Alexandre de Moraes estão aí. Ele cometer mais uma, não vai ser novidade nenhuma. Mas eu estou preparado para isso.
Ok. Quer falar? Quero. O Maris, lá da Jovem Pan e da Metrópolis, vai falar. Bom, primeiro é uma honra falar com o senhor aqui, pastor Silas Malafaia. Mesmo às vezes, eu não concordando com algumas coisas, vai aqui o meu máximo respeito pelo maior líder religioso hoje do nosso país. E o senhor está fazendo jus. Mateus 5, 10, 12, que diz, bem-aventurado aqueles que serão perseguidos em meu nome. O senhor crê que essa perseguição, de fato, já chegou para o senhor? Não tenho dúvida nenhuma. Apreensão de passaporte, apreensão de celular para fazer pesca é um modus operandi do ditador Alexandre de Moraes, e apreensão de minhas ferramentas, tá? Do desempenho do meu ministério. Quer mais do quê? É claro que é uma perseguição. Eu sabia, uma hora ele não vai aguentar. Uma hora ele vai vir em cima de mim. Falei, ele não vai aguentar. É só você ver os procedimentos dele. Só que ele escolheu, como eu estou repetindo, o cara errado. Quando você não tem medo, sim, sabe? Você não se esconde, não cala a boca para você ver. De quinta-feira à noite para cá, eu gravei uns 7 a 8 vídeos botando para quebrar. Nós assistimos aqui. Sem parar. E não vou parar. Vou continuar a denunciar. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Não achem estranho se vir retaliação do americano sobre eles, baseado nessa perseguição contra mim. Não estranha não, viu? Se isso acontecer. Porque isso é muito possível. Eu quero só terminar dizendo o seguinte, olha, eu não me considero maior líder, eu me considero que eu sou um dos líderes evangélicos que tenho uma certa influência e que não sou candidato a nada. Quero deixar isso aqui bem claro. Muito bem, faz jus ao complemento da minha pergunta aqui. Porque nós estamos vendo um Brasil à deriva com esse governo que está no atual, né? O atual governo está deixando o país à deriva. E a única saída de verdade é a gente ter um líder que a gente confia, uma vez que Bolsonaro está inelegível e nós não temos um sucessor para ele até o momento. Nós sabemos disso, é uma queda de braço para saber quem será o sucessor do ex-presidente aqui no Brasil. E aí, o meu modo de raciocinar é o seguinte, peço para o senhor colaborar com o meu raciocínio aqui, com a construção da minha pergunta. Eles precisam de um líder onde consegue parar a Avenida Paulista e colocar talvez os maiores números de pessoas em uma manifestação, não só no Brasil, mas em outros lugares. E a grande persona que faz isso é o senhor hoje. Então eles estão tentando te calar porque eles tentam enxergar, ou eles estão enxergando que através da sua figura, da sua palavra, eles vão conseguir, de fato, parar a direita no nosso país? Eu não tenho dúvida, porque Alexandre de Moraes introduz o crime de opinião. Gente, isso é uma aberração. No Estado democrático de direito se estabeleceu o crime de opinião. Tem brasileiros exilados para não serem presos por opinião. Vou lembrar vocês, o Oswaldo Eustáquio, tá, que foi para a Espanha, Alexandre de Moraes pediu a extradição dele. Qual é o crime de Oswaldo Eustáquio? Opinião. Sabe qual foi a resposta da justiça espanhola? O que para vocês é crime, para nós é liberdade de expressão. Artigo 5º, inciso 4 da Constituição brasileira é livre a manifestação. Artigo 220, parágrafo 2º, é vedada a censura. Agora, pare para pensar. Bolsonaro está em prisão domiciliar porque falou. Gente, isso é uma loucura, porque abriu a boca e falou. Agora, escute isso aqui. Lula, condenado, preso, deu 22 entrevistas. Isso é uma aberração, isso é uma afronta, gente. Alexandre de Moraes preside um inquérito imoral e ilegal das fake news porque não tem a participação do Ministério Público prevista no artigo 129 da Constituição. O Ministério Público é o senhor da ação penal. Alexandre de Moraes, ao mesmo tempo, é delegado, promotor e juiz. É uma aberração jurídica que nunca vimos na história do país. Por isso que eu chamo ele de ditador da toga. Então, é o seguinte, vamos calar esse cara. E aí eu fico rindo, porque o mundo político, o mundo evangélico, nós agimos segundo a cultura evangélica.
Mas o mundo político age segundo a cultura deles. O que é Caiado, assessores de Tarcísio, não Tarcísio, Malafaia está fazendo tudo isso porque quer ser candidato. Eu tenho que dar gargalhada. Eles não sabem o que é uma voz profética. Eles não entendem isso, porque no pano de fundo de tudo isso tem uma questão espiritual. Satanás odeia a liberdade, tanto dos povos como das pessoas. Ele quer escravizar em todas as instâncias, e eu percebo, entendo isso, e Deus me levantou, não como único. Tem milhares de pessoas que não têm a oportunidade de falar com a imprensa como eu, e que também se posicionam. Eu sou dois, que tem uma voz para denunciar isso, e não tem interesse político nenhum. Paz, pastor, tudo bem? Primeiro dizer que é sempre uma honra vê-lo, né? Expressar essa coragem, tá? Essa firmeza e o seu caráter, né? E diante disso eu queria fazer um comentário aqui. Tá? A gente sabe que ser pacífico é diferente de ser passivo, né? A Bíblia exalta as pessoas passivas. Está lá no discurso de Jesus, né? No Sermão do Monte, Mateus 5:9. Mas ser passivo é aquela pessoa que fica indiferente frente às injustiças, que é o caso de Mateus 27, quando Pilatos lava suas mãos frente à injustiça com o próprio Cristo, né? O próprio Eli que não repreende seus filhos. Minha pergunta é o seguinte, o senhor, além de um pastor, a gente entende como uma voz profética. O senhor entende que seu posicionamento profético ele pode ajudar a despertar essa missão profética também da igreja, que está lá em Efésios 5:11, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovais. Será que haverá um despertamento nesse sentido também para os cristãos? Henrique, deixa eu falar uma coisa com você. Você colocou muito bem pacífico e passividade. Jesus era pacífico, mas derrubou mesa, deu chicotada, chamou de hipócrita, fariseu, raça de víboras. O pessoal não entende isso. Paulo chamou os cretenses de bestas ruins. Está lá em Tito, no capítulo 1, versículo 14. Entendeu? Então, eu acredito o seguinte. Eu não estou pedindo para ninguém fazer o que eu faço. Isso é... Respeito muito o foro íntimo das pessoas. Agora, eu acredito que Deus me levantou para dar consciência ao nosso povo de cidadania. Jesus não foi contra a cidadania terrena. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele vai avisar a quem tributo, tributo, a quem honra, honra, a quem imposto, imposto. E Paulo, quando foi injustiçado, Atos capítulo 16, do versículo 35 ao 40, ele disse, eu sou cidadão romano, não vou sair daqui assim não. E vamos aqui, deixa eu falar para meus irmãos amados, vamos parar de hipocrisia, de uma farsa, de uma pseudo-espiritualidade, como se você fosse só um ser espiritual. Bem, se você é um ser espiritual e não é um cidadão dessa terra, então, vamos lá, não tire carteira de identidade, carteira profissional, carteira de motorista e também passaporte. Se você for ameaçado, não vá na polícia, isso é cidadania. Se teu patrão não pagar o que te deve, não vá à justiça trabalhista, que isso é cidadania. Vamos deixar de hipocrisia, minha gente. Ô, pastor... Nós somos cidadãos dessa nação. O que a gente não pode fazer, aqui é que está a linha de separação. A igreja apoia a OB. A igreja não apoia ninguém. É corpo místico de Cristo. Não precisa de deputado, senador, governador, vereador. Não precisa de presidente, governador e pretor. Agora, eu, que pertenço a um segmento social, os evangélicos, tenho que fazer a minha cidadania. Escuta isso aqui. Ah, meu Deus, abre os olhos do teu povo. O paradigma do mundo ocidental, o modelo e o padrão é o cristianismo, o modelo judaico-cristão. O cristianismo é o principal fator da formação da Europa e das Américas. A vida do mundo ocidental está entremeada pelo cristianismo. Direitos humanos, cristianismo. Proteção à vida, cristianismo. Valorização da mulher, do idoso e da criança,
Cristianismo. As maiores obras sociais do mundo, cristianismo. As maiores universidades do mundo, Harvard, Yale, Princeton, Bolonha, Oxford, fundadas por cristãos. Vamos deixar de hipocrisia. As nações mais poderosas do planeta Terra, os maiores estados democráticos, a matriz é protestante, é evangélica. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Suíça, Suécia, Holanda e outra. A reforma protestante. Foi ela que tirou o mundo do obscurantismo. Foi ela que fez com que o mundo produzisse ciência como nunca. Foi a reforma protestante que fez com que pessoas de classe baixa conquistassem riqueza e poder. Não é o socialismo, não. É a reforma protestante que trouxe a escola pública, o Estado laico. Vamos deixar de conversa fiada. Nós, evangélicos, somos ramo da reforma protestante. Pastor, meu senhor, abre os olhos do teu povo. Pastor, eu tenho aqui uma pergunta. Eu não sei para quantos canais o senhor já deve ter falado depois desse episódio. Eu vi o senhor lá num canal onde a moça perguntava sobre o seu celular, quando o senhor disse que troca o número, não sei o quê, e aí depois... Eu sei como funciona. E aqui, agora há pouco, o senhor disse assim, olha, a ideia de vazar essas conversas foi queimar o pastor Silas para o público evangélico. Falando lá as palavras, palavrões e tal e tudo mais. Mas vamos lá. Aqui o senhor está falando para um público evangélico. Esse programa aqui é ouvido em São Paulo inteiro, Brasil inteiro e tal. Vamos lá. Para o público evangélico, a hora que o senhor fala sobre os palavrões, o senhor fala assim, ó, vamos deixar de hipocrisia, vamos deixar, tá, é verdade. Mas... num vídeo que o senhor gravou, acho que sexta ou sábado, o senhor fala assim, olha, para os meus irmãos evangélicos aqui, porque o senhor é uma voz que fala para o público evangélico, para quem não é evangélico e tudo mais, sobretudo sobre política. Para o público evangélico, o senhor gravou um vídeo falando assim, ó, realmente, não é correto um pastor falar aquele tipo de palavra. Vamos resolver então isso aqui, de uma vez por todas? Qual é a fala do pastor Silas? Porque se o Alexandre de Moraes, ou quem que vazou essas conversas, se a ideia é queimar o pastor nesse público, então qual a tua palavra sobre isso? Eu não estou falando sobre alguém que está xingando o senhor de boca suja ou coisa parecida, mas qual é a tua palavra sobre esse episódio? Deixa eu falar uma coisa. Quando eu fiz o vídeo, eu disse, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9... diz que nós temos que ter cuidado com os fracos que se escandalizam. Quem se escandalizou comigo é evangélica porque é fraco. E Romanos 15:1 diz, nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a si mesmo. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu não deixei de ser ser humano. Eu sou pastor, de vez em quando falo bobagem, de vez em quando falo coisa indevida, de vez em quando eu podia falar mais calmo e falo mais agitado, porque eu não deixei de ser ser humano. Uma capa de hipócrita. Tá? Eu tenho liberdade com Bolsonaro. Eu tenho amizade há 20 anos, casei ele, Michele, eu falo aberto aos filhos dele, não tem cerimônia nenhuma aí, quente mesmo. Tá? Não é refresco. Então, a intenção é o seguinte... Vamos desmoralizar o pastor Silas no mundo evangélico. Só que grande parte do povo de Deus tem maturidade. Quebrar a cara. Aí um deputado evangélico, a Globo News, que, olha onde chegou a baixaria do jornalismo. Botou o pastor para me atacar. O pastor deputado, um homem de Deus, isso não é palavra de um pastor, não é um palavreado, conversas particulares. Que eu só devo satisfação a Deus e mais ninguém. A Bíblia diz que eu vou ser julgado por minhas palavras. Eu, não é pelos outros, não. Aí o cara vai e bota para quebrar, faz vídeo, me esculhamba. Mas Deus me ama. Aí vem um vídeo dele falando pior do que eu, com palavras chulas. E eu conheço ele, sei muito bem quem ele é. Eu não gravei um vídeo contra ele. O cara que me chama de paizão e pastorzão, querendo tirar proveito político,
de uma conversa particular que eu não devo satisfação a ninguém. Ok? Mas como foi vazado, então eu passo a ter que dar satisfação. Porque foi vazado. Aí eu falei, irmãos, se alguém ficou escandalizado comigo, me perdoe. Agora eu vou dizer honesto. Isso foi conversa do telefone celular de Bolsonaro. Se o delegado quiser cometer o crime novamente de vazar conversas do meu celular, deve ter palavrão lá também. Deve ter palavra chula. Deve ter. Não me lembro. Porque eu sou muito franco para falar. É o meu jeito. Olha, César, se o delegado resolver vazar as minhas conversas com jornalistas, primeiro, vai ter jornalista demitido. Da Globo, da Folha, do Estadão, do Metrópolis. Vai ter gente, sabe por quê? Porque eu sou franco, eu esculhambo, faço o cara corrigir matéria, eles me questionam também. Aí tem um jornalista na mesa, ele conhece a linguagem, eu digo assim, é on, tudo que eu falar, publica e bota meu nome. É off, não é para botar meu nome. Isso é verdade. É para você ver se você vai divulgar ou não sem o meu nome. Eu conheço a linguagem jornalística. Então, irmão, e outra, o tiro saiu pela culatra. Porque mais de 90% dos evangélicos entenderam, me apoiaram, não me criticaram. O pastor falou uma palavra mal colocada, mas eu falo também. E eu quero pegar a palavra, né? Teve um pastor, um hipócrita, que tem dor de cotovelo meu, um hipócrita aí, né? Que ele é um cara inteligente, então ele não é inocente. Quando ele falou, um pastor envergonhando o evangelho com linguajar chulo, é o que eu disse. Mateus 23, 24. Condutores cegos engolem camelo e engasgam com mosquito. Ele não fala do crime que cometeram ao vazar conversa privada. Ele não fala, mas das minhas palavras, ele falou, típico de fariseu hipócrita. E esse cara, eu nunca vi ele entrar em guerra por nossos princípios e valores. Eu nunca vi ele falar da roubalheira do INSS, das guerras que eu tive com o movimento gay, ideologia de gênero, os processos que o movimento gay moveu contra mim, ainda tem um. Eu não vi ele mover nada. Então, é muito fácil, é muito molinho falar da falha de alguém, sabe? Mas vim pra cá pagar o preço, sabe? De ser caluniado, difamado por ímpios e até por crentes, e de você estar em perigo, a tua reputação, a tua história, certo? Que você pode ser preso, tá? Ser indiciado. Isso os hipócritas não querem falar. Então a minha gratidão a meus irmãos, sabe? Que não vieram tripudiar sobre mim por causa de minhas palavras. Numa conversa privada. Okay. Essa que é a verdade. Imagina se... E é uma conversa privada. Imagina se coloca um microfone dentro das casas de discussões particulares entre marido e esposa, exatamente, entre os crentes. Tem o rapidamente? Rapidinho. Porque o pastor Silas Malafaia citou aqui o Talhaferro, e de fato, Talhaferro, é isso. O sobrenome dele é estranho de falar, né? Mas enfim, que está sendo agora sofrendo uma extradição, né, um pedido de extradição pelo ministro Alexandre de Moraes, o que talvez seja imoral e incontundente, por quê? Olha só, eles prenderam o celular, estão cerceando o direito do pastor Silas Malafaia de se comunicar, e quando o Talhaferro faz isso, ele é sancionado também. Ou seja, nós estamos num país onde os escrúpulos moral já foram por água abaixo. É seletivo, então, né? Exatamente. Pastor Silas, Pavanato, Maris, Henrique Bravo. Vou colocar aqui agora no programa o pessoal do IBDR, que é o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, que fez uma nota de repúdio a respeito disso. Eles já estão ao vivo, por favor. Eu não sei quem vai falar, se é o Tiago ou se é o Jean. Então, olá. Opa, tem os dois aí. Bem-vindo, Jean, doutores Jean e Tiago. Muito bom receber vocês. E a pergunta para vocês que são da área do direito pode isso, Arnaldo? Né? Isso que está acontecendo tem respaldo na lei? Está sem áudio. Está sem áudio aí. Acho que tem que liberar o microfone aí de vocês.
Vê aí. Aqui tá tudo certo, tá? Falta liberar o microfone de vocês aí. Apertar. Para nós tá aqui, ok? Vamos ver se é aí. Bom, o IBDR... Abriu o microfone. Okay, abriu o microfone aí deles. Lá, aqui tá certo, na mesa. Microfone tem que abrir. É. Bom, não, vou voltar aqui. Mais alguém tem alguma pergunta pra gente liberar o pastor Silas? Teria 200 perguntas, né? Todos os dias que eu tô com o pastor Silas Malafaia aqui. Eu tenho mais 200 perguntas pra fazer pra ele. Aproveita aí, você que é jornalista e tá começando no Metrópole, já tá na Jovem Pan e tá entrando no Metrópole agora. Pastor, olha só, eu queria a sua opinião sobre o possível impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E ainda mais agora ganhando robustez, né? Porque o senhor tá sofrendo uma perseguição por conta dele e pode ser que isso crie um movimento ainda maior contra o Alexandre de Moraes. Mas o presidente do Senado falou que não vai pautar, né? Mesmo que todo mundo vote, não sei o quê. Mas a política é uma faca de dois gumes. O que manda ali é negociar, tá? E quando sentam naquela mesa, as negociações acontecem. A minha pergunta pro pastor Silas Malafaia é se ele acredita que o Alexandre de Moraes pode ser impeachado. Bem, vamos lá. Você tem que olhar e fazer uma análise. Primeiro, o povo é o supremo poder. O poder emana do povo. Quando um povo se manifesta, não tem Senado, Câmara, STF, Poder Executivo, nada. Então, primeiro, se houver uma convulsão social de manifestações em todo o Brasil, de parar o país, aí não tem alcolumbre que resista. Esse é o primeiro ponto. Tá? Segundo ponto, nós não sabemos que tipo de sanção vem. Pode vir sobre senadores ou o presidente do Senado e o presidente da Câmara. Nós não sabemos ainda. Terceiro ponto, aí vem o meu lamento. Sabe por que Alcolumbre diz que não vai pautar, mesmo com 41 assinaturas? Por quê? Eu vou dizer para vocês. Porque nós temos uma direita prostituta que se vende por cargo. Nós temos maioria no Senado e na Câmara. Mas temos uma direita prostituta que está no PP, que está nos republicanos, está no PSD, que está no Aliança Brasil. Esses caras, junto do PL, dão impeachment em Alexandre de Moraes. Então, o que a gente tem que fazer? Se unir. Olhar para o futuro e, nas próximas eleições, para Senado, 54 vagas, 2/3 vão mudar. Nós não brincarmos em quem nós vamos votar. Sim. Por causa dessa direita prostituta, é que não tem abertura de impeachment de Alexandre de Moraes. Isso só pode acontecer com os fatos que eu falei. Fora isso, eles não têm medo de imprensa, de crítica, nada. Não tem medo de nada disso. Nada disso vai funcionar. Só funciona povo ou sanções internacionais sobre eles, sabe? Sim. E coisa desse nível que dá uma pressão ou uma grande maioria de senadores, por exemplo, 55 senadores, tá? Porque a partir de 53 é maioria para dar impeachment. Sim. Então, isso também é uma força que pode fazer Alcolumbre voltar atrás, porque ele perde a governabilidade como presidente do Então, Senado. Mas vamos lá, primeiro. Ó, são apenas opiniões minhas das análises que eu faço. O vereador Pavanato tem uma pergunta, mas aqui para engrossar aqui. O cara que é o presidente, ele pode dizer isso? Ele tem legitimidade para dizer assim, ó, se todo mundo aqui quiser, mesmo assim eu não vou pautar. Ele tem essa liberdade? É regimental. É o presidente. Então ele sozinho segura isso aí e acabou. Só que, ô César, tem um negócio. Ele fala isso, é bravata. É para intimidar. Eu acabei de falar para você. Se uns 55 senadores
assinar e pressionar ele, a casa dele cai. Ele joga com pressão psicológica, ele é inteligente demais, eu conheço. Então ele está fazendo um jogo de esticar a corda e se proteger junto do STF. Vamos lá, Mas a maioria dos senadores, maioria absoluta, não maioria relativa. Tá? A maioria relativa, se ele é um cara justo, ele manda pautar. Mas como não é, então tem que ter maioria absoluta. Entendi. E aí a casa dele cai, a prerrogativa dele entra no colapso. Ok, Pavanato. Pastor, eu me recordo, na época do impeachment da Dilma, que boa parte da imprensa tradicional se conscientizou do tamanho e da magnitude dos problemas e até mesmo se posicionou em determinados momentos contrário ao governo Dilma e a favor do impeachment. Já mais recentemente eu tenho percebido que a imprensa tradicional, ela simplesmente se cala. Agora, mais recentemente, houve até um distanciamento ali de um pensamento mais de extrema esquerda, mas mesmo assim não existe contundência. E muita gente não se lembra, mas um dos primeiros atos de autoritarismo ali por parte de Alexandre de Moraes foi contra a imprensa. Quando censuraram uma matéria, se eu não me engano, da revista Cruzoé, que era o amigo do meu pai, que era uma matéria que falava sobre Dias Toffoli, sobre uma delação, e essa matéria foi simplesmente censurada. Então, já começa a tirania censurando a imprensa tradicional. O que falta para a imprensa tradicional acordar e perceber que se nada for feito, a nossa liberdade de expressão vai por água abaixo? Pressão do povo brasileiro. Até a imprensa se dobra. E outra, olha o jogo como foi feito. Alexandre de Moraes suspendeu as multas milionárias da Receita Federal à Globo, jornalistas da Globo e artistas. A Globo virou imprensa oficial de Alexandre de Moraes e que ainda continua como o maior canhão de comunicação do nosso país. Ainda continua. Então, lamentavelmente, a Globo é uma potência de comunicação, e aí vem verbas do governo Lula, certo? E também tem um outro fator, que o amigo jornalista aí sabe. Grande parte de jornalistas são esquerdopatas, de tendência de esquerda. Protegem Lula, defendem Lula, omitem, não falam e protegem Alexandre de Moraes. Agora, povo é supremo poder e a política é dinâmica. Em 24 horas, uma coisa muda totalmente. E aí tem uma outra coisa que é da minha fé e da fé da maioria aí dos senhores, que eu não posso falar por vocês. Eu creio em um Deus. Amém. Que Deus não age conforme eu penso ou eu quero. Sim. O apóstolo Paulo, em Romanos 11, 33 e 34, diz que os caminhos de Deus são inescrutáveis, impenetráveis. Isaías 55, 8, 9 diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que o nosso. Deus é atemporal. Ele não trabalha com o tempo. Ele usa o tempo. É o criador do tempo. E no tempo de Deus, que Deus não trabalha com cronos. 1 hora, 10 horas, um dia, um ano. Deus trabalha com kairos, plenitudes de tempo. E no tempo de Deus, meu amigo, aí, se Deus quiser intervir e há uma igreja orando, aí, meu filho, a casa cai de qualquer um. Então, eu tenho ou a justiça divina, ou a justiça dos homens, ou as duas coisas juntas, vai acontecer ou vão acontecer aqui nesse país. Maravilha. Alguém tem mais alguma pergunta? Você quer encerrar, César? Porque eu tenho mais pergunta para fazer. É sério, não, deixa eu fazer mais uma, eu prometo, é a última. Pastor Silas Malafaia, eu sou Rodolfo Marins e eu estou muito feliz de falar com o senhor aqui. Não é todos os dias que eu tenho essa oportunidade. Então, se o senhor me permite, só mais uma, não sei nem uma pergunta, talvez seja uma colocação, porque nós estamos vendo um Estado democrático de direito afundando, onde o ex-presidente Bolsonaro não pode ter contato com os filhos, não pode ter contato com o senhor, não pode ter contato com ninguém. E nós estamos vendo, contrapartida, um juiz estourando todas as suas prerrogativas, tirando foto para a revista americana, dando entrevistas e falando sobre os processos que ele está julgando. O que o senhor tem a falar sobre isso? Meu amigo, a marca de uma Suprema Corte é o silêncio e a imparcialidade. Só falar nos autos e não falar
antes do inquérito estar concluído. Isso é uma vergonha o que nós estamos assistindo. Agora, se você quiser, pesquise. Alexandre de Moraes tem rasgado sucessivamente a Constituição. E o Código de Processo Penal também, Artigo 5º, inciso 4, artigo 5º, inciso 55, artigo 53, artigo 129, artigo 102, artigo 220, parágrafo 2º. Só por essas coisas, o artigo 102 diz que os ministros, o STF, a função principal é guardar, zelar pela Constituição. Quando ele rasga, amigo, ele tem que tomar um impeachment, fora as leis ordinárias. Artigo 254 do Código de Processo Penal, ele está em suspeição. Ele deu uma entrevista para a Globo dizendo que havia uma ameaça de matá-lo. Ele é vítima, não pode presidir o inquérito. Já foi dito aqui, eu repito, pior do que a Inquisição. Alexandre de Moraes é vítima, promotor, delegado e juiz. Isso é uma aberração jurídica, é rasgar o devido processo legal. Como disse o professor de Alexandre de Moraes, o último constitucionalista vivo, o maior constitucionalista, o último catedrático da USP disse: nós estamos vivendo uma juristocracia e não uma democracia. Quem falou isso, Ives Gandra? O Brasil está rumo à venezualização. E eu espero que o povo brasileiro acorde e que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Pastor, a gente conseguiu contato aqui com o pessoal do IBDR. Vamos ver se eles estão aí. Fala um alô aí, vamos ver se deu certo agora. Sontes. Isso. Vamos lá, bem-vindos, Deus abençoe. Estamos na ponta da linha aqui com todo mundo aqui alinhado. Eu gostaria que vocês, que são do direito, falassem sobretudo sobre essa última fala do pastor Silas. Eu tinha feito a pergunta, né, em tom de brincadeira, se pode isso, Arnaldo? Então deixo com vocês. Maravilha, bom. Pastor Silas, alegria poder falar contigo novamente, queridos irmãos aí da mesa também, pastor Henrique, grande amigo também, vereador Lucas, Rodolfo e querido pastor Silas, que alegria de poder estar falando, e apesar das circunstâncias, né? É um momento. O Silas acabou de mencionar diversos artigos da Constituição, diversos dispositivos, como ele tem sempre feito nos seus vídeos, que têm sido sistematicamente violados no Brasil. E para abaixo, ou como fundamento desses artigos, esses princípios basilares da civilização, que também o pastor Silas acabou de colocar como sendo fundamentos civilizatórios criados pelo cristianismo, né, como a própria liberdade de expressão, a liberdade veicular, né, a maneira de se conseguir carregar as demais liberdades fundamentais. O PDR tem acompanhado com muita atenção e com muita preocupação a escalada no país de cerceamento de liberdades, e esse episódio lamentável do pastor Silas na semana passada, para nós, é um capítulo terrível que cerceia não apenas o ponto de vista da pluralidade política, mas o espaço da religião está na arena pública. Primeiramente, aí, um bom dia a todos, ao Henrique, ao Lucas, ao Rodolfo, ao meu amigo César, e um bom dia especial aí ao pastor Silas. Estamos acompanhando a situação já há algum tempo. Lamento que tenha acontecido com o senhor, especialmente, pastor. Eu nunca imaginei que um dia o pastor poderia ter o seu sermonário apreendido. Talvez até seja uma providência divina para aqueles que leiam esse sermonário tenham um encontro com ele, né? Mas, de qualquer forma, o pastor Silas deu uma aula, eu estou aqui ouvindo ele atentamente, e o que eu posso, de repente, acrescentar, ao lembrar, e o pastor lembra disso, que lá atrás tentaram colocar goela abaixo do povo brasileiro um tal de abuso de autoridade, abuso de autoridade religiosa, abuso do poder religioso, que não existe no ordenamento jurídico brasileiro, e tentaram empurrar, inclusive, com o voto do ministro Edson Fachin. Acho que o senhor deve lembrar disso, e que foi feito um trabalho, inclusive eu, na época, despachei com o ministro também, e restou que foi voto vencido. Né? O que eu estou vendo neste momento, pastor Silas, é exatamente isso. É a tentativa
novamente por uma ideia de abuso do poder religioso. Ou seja, o pastor Silas está influenciando, o pastor Silas é uma voz ativa, o pastor Silas é um protagonista da história, e nós não podemos deixar isso assim. Nós não podemos deixar um líder religioso ser protagonista. É isso que eu estou vendo. No momento que aprendem passaporte, até sermonário, celular e etc. Né? É uma via oblíqua de dar um recado para os líderes religiosos. Olha, se vocês seguirem os passos do pastor Silas de influenciar, de ser protagonista, o próximo vai ser você. Eu posso até estar enganado, mas é o que me parece. E como já diria César há muito tempo, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. E não está parecendo honesto o que está acontecendo aqui. Né? Essa é a realidade, não está parecendo. Isso eu digo para aqueles que, da outro lado da bolha, para aquelas pessoas que, de repente, defendem o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Olha, não está parecendo democrático. Não basta ser democrático, o que ele está fazendo não parece democrático de forma nenhuma. Né? Então, eu me junto aqui aos conselheiros do IBDR, emitir essa nota de repúdio, já foi publicada. Depois até eu quero trocar uma ideia com o senhor para a gente publicar em Colab. Mas o fato é que um pastor, um apóstolo, um bispo, um baborixá, não me interessa, todos eles têm espaço na sociedade. E uma sociedade só pode crescer enquanto sociedade, só pode florescer se os religiosos tiverem também a sua oportunidade de ser protagonista na história da nação. E é isso que o pastor Silas é. Goste, isso é irrelevante. O fato é que ele é um protagonista e parece, infelizmente, que estão tentando calar a sua voz. E eu, enquanto advogado, enquanto presidente do IBDR, o Jean também, me somo já a um exército de pessoas que estão juntos com o senhor aí para que a sua voz não seja calada. Ok. Pastor Silas, diante de todo esse embasamento legal que o senhor mesmo tem, aliás, é de admirar a memória do pastor Silas, porque ele começa a citar as leis e tal, e troca de código, ele tá falando código e tal, depois da Constituição, não sei o que lá. Vai tomar banho, meu amigo. Então vamos lá. Diante de tudo isso, a pergunta que eu quero finalizar com essa pergunta, pelo menos minha parte aqui, o senhor pretende tomar alguma medida jurídica a respeito disso? Não? Como é que é? Primeiro, deixa eu só fazer uma observação. Eu não sou mais inteligente do que ninguém. É que eu tive um pai extraordinário que, a partir de 6 anos de idade, treinou a minha mente para guardar textos da Bíblia. E aquilo que uma criança desenvolve e que ela tem uma aptidão, ela se torna um expert naquilo. Então, eu fui treinado pelo meu pai a desenvolver a memória para guardar coisas. E a partir de 10 anos, meu pai me sentava do lado para que eu lesse com ele Jornal do Brasil, na época papel, a parte de política nacional e política internacional. Há 56 anos que eu acompanho tudo que aconteceu a nível de política nacional e internacional. Eu tenho 56 anos. Isso eu acho que foi Deus me preparando para esse tempo. Eu quero deixar aqui claro minha gratidão a essa turma abençoada do IBDR que tem se posicionado não só em questões minhas, mas em questões relevantes, religiosas como essa que ele acabou de falar, da tentativa de armar para calar religiosos no processo eleitoral. Deus abençoe vocês. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Toda oportunidade é preciosa, sabe? Eu acredito que ninguém faz nada sozinho. E eu aprendi uma coisa com a Bíblia, César. Quando o profeta Elias estava arrasado porque recebeu uma ameaça de morte, e Deus foi tratar num processo psicoterápico, certo? Aí Elias diz assim: só eu que fiquei, eu sou zeloso, só eu que fiquei. Aí Jeová corrige a visão dele e diz assim: amigo, tem 7.000 que não dobraram os joelhos.
Aleluia. Qual é a lição que eu tiro, César? Deus tem me dado a oportunidade de estar em linha de frente, de falar com mídia. Eu toda semana falo no mínimo com 20 jornalistas nos últimos 4 anos. Toda semana. Toda semana. Então Deus me deu essa oportunidade. Agora, César, tem um exército de gente que se posiciona, que fala, e não é só hora, não. Que não se dobra. Porque eu aprendi uma coisa, gente. Você tem 10 pessoas na sua rede social, você é uma pessoa de influência. Você está influenciando 10 pessoas. A gente tem uma ideia tão errada que quem tem milhões em redes sociais é que é de influência. Não, eu não vejo assim, não. Eu sou grato, porque o povo evangélico brasileiro está se despertando para o seu direito de cidadania. Está entendendo que há um pano de fundo espiritual em tudo isso, sabe? E que não é questões de pastor Silas Malafaia. Eles podem me calar, mas não vão calar a igreja, não vão calar o povo de Deus. Então, eu quero dizer que eu não estou sozinho e eu dou graças a Deus. Aí vocês aí são uma voz, está aí a prova, você é uma voz. Tá? Quem está falando aqui é uma voz. E milhões de pessoas que falam nas suas redes sociais. Olha, só para você ter uma ideia, em 15 dias agora, mais de 300 mil pessoas passaram a me seguir no Instagram. Caramba. Agora, nesses últimos... Desculpa, não tem 15 dias, perdão. Nos últimos 7 dias, quando estourou a bomba aí sobre mim, sabe? Aí você vai nos comentários, tem alguém que me critica, mas a maioria é incrível a maturidade que o nosso povo está atingindo. Pastor, estamos com você, eu entendo. Eu também falo coisa que não devo. Se vazasse minhas conversas aqui na minha casa, não é isso aí que o senhor falou, não. Sabe? Então, o povo de Deus está entendendo que ele também é humano. Obrigado pela oportunidade. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor. Tamo junto, Deus abençoe. Um grande abraço. E continue nessa batalha. Mas ele não respondeu a pergunta se ele vai processar ou não. Ele só... peraí. Peraí. Amigo, o meu advogado vai entrar com todas as denúncias possíveis, inclusive em organizações internacionais, tá? Vamos processar o delegado federal que vazou, tá? Vamos questionar no Supremo Tribunal Federal as ações de Alexandre de Moraes. Eu não quero entrar em detalhe aqui, porque faz parte do sigilo, né? Daquilo que vão fazer, mas você pode ter certeza. Vai ter processo e a coisa não vai ser brincadeira. Dia 7 de setembro, o senhor está trabalhando para essa manifestação ou não? Como é que funciona? 7 de setembro, novo horário em São Paulo, 3 horas. Estava muito cedo, perto de hora de almoço, mas a manifestação é em todo o Brasil, em tudo que é cidade. Veste de verde e amarelo, faz uma carreata, uma passeata, vai para o coreto da cidade, se manifeste, porque o que está em jogo é a nossa liberdade. Eu vou estar na Paulista, certo? E vai ser uma grande manifestação. Eu acredito, se não for a maior, vai ser a segunda maior. Anote aí, depois vamos tirar a prova. E que através do meu canal YouTube, tá? Com equipamentos profissionais de televisão, eu abro o sinal para quem quiser transmitir, sem botar logomarcas minhas, para que cada um que transmita seja sua a transmissão, tá? Começa às 14h30 a transmissão da Avenida Paulista. Vamos em frente. E eu declaro que o Brasil é do Senhor Jesus e que é inegociável a liberdade do povo, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Obrigado.